Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus maravilhoso, né? Vamos a mais um estudozinho do Manancial. Hoje é 2 de dezembro de 2020 e o texto base se encontra lá em Jó, último capítulo de Jó, 42, do verso 1 ao 17. Vamos ler algumas partes aqui, que são bem interessantes, né? Aqui fala que Jó se arrepende e que Deus repreende os amigos de Jó e manda eles irem lá, né, fazer sacrifício. E depois Deus confere a Jó tudo que ele havia perdido, em dobro. As pessoas iam lá visitar ele e davam presentes a ele, né? E assim Deus restituiu em dobro tudo quanto ele tinha. Ele casou, teve mais 7 filhos, né? 4 homens e 3 mulheres. Para a honra e glória do nosso Deus, né? 7 filhos e 3 filhas, né? Vamos lá então. A palavra de Deus nos diz assim: Jó humilha-se perante a Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao seu senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum pensamento de Deus pode ser impedido, porque Ele é, né? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. O Jó está se humilhando, né? Humildemente, já está falando, não, Senhor, fica tranquilo, eu falei coisa que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Quer dizer que Jó estava preparado agora para aprender. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Né? Deus se revelou a ele. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Naquele tempo era costume, né? A pessoa sentar na cinza. E agora já está arrependido. Está arrependido do que ele pode ter feito contra Deus, sei lá, não ter acreditado nele. E agora agora Jó está arrependidíssimo. Falava coisa que ele não entendia. Agora a mente dele parece que se abriu e ele está entendendo um pouquinho, né? Aí está pedindo para Deus ensinar ele. Ensina-me, Deus. Né? E em seguida Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Porque os amigos de Jó só ensinavam aquelas coisas que nem eles também entendiam Deus, conheciam Deus, né? Então eles falavam coisas que não convinham. Que aí a palavra de Deus nos diz assim, ó. Sucedeu, pois que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então ele tentando dar conselho a Jó, quando Jó estava bem ruim mesmo, falavam coisas que eles não entendiam, né? E aí Deus agiu na vida de Jó. Aqui eles vão lá, eles se arrependem, pagam um sacrifício. Jó é uma espécie de sacerdote, né? Aceita o sacrifício que eles levam, ele faz incenso lá, taca fogo e tal. Mas aí depois Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha, para a honra e glória, né, do próprio Deus, né? Deus restaurou. Não importa a situação que a gente esteja passando, confie em Deus. Não abandone o Senhor, não. Não pense em outros deuses, não. Só existe um Deus verdadeiro, que é aquele Deus que nós servimos. Ele não nos abandona. Entendeu? Nós não devemos abandoná-lo, devemos permanecer firme, porque a recompensa vem em nome de Jesus. Aí Deus, e o Senhor viu o cativeiro de Jó, virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía, para a honra e a glória do Senhor Jesus, né? Deus transformou a vida de Jó, tirou ele daquela situação que ele se encontrava e deu tudo em dobro. É muito linda essa passagem da Bíblia, é o último capítulo de Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs,
e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles, irmãos, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Então teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Qued, e o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Jó morreu velho e farto de dias. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmão, para nós vamos pegar um pouquinho do exemplo de Jó e ver que ele não abandonou a fé dele, não importa o que ele passou, né? Não importa, ele sofreu, ele passou várias chagas, né? E os amigos falando para ele que ele tinha feito alguma coisa errada, por isso que Deus tinha amaldiçoado ele e ele estava sofrendo por causa disso. A própria mulher mandou ele amaldiçoar Deus e ele não. Ele segurou firme. Assim devemos ser nós, eu e você. Devemos segurar firme. Irmão, é muito difícil servir a Deus. Mas a recompensa vem, irmão. A recompensa vem. Espera que a recompensa vem. Não desista, não. A recompensa vem. Tudo que eu estou falando para você. A prova da nossa fé. Mas meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Esse aqui é o estudozinho do manancial. Coisas ruins acontecem desde o pecado original e acontecerão até a volta de Cristo, pois o pecado deixou marcas profundas em toda a criação. Mas a nossa atitude diante do sofrimento mostra o nosso nível de intimidade com Deus. A nossa atitude, hein? É importante estarmos em sintonia com o Senhor para ver os nossos sofrimentos a partir da ótica dele. Nem sempre encontraremos uma causa, mas precisamos estar convictos de que Deus é bom e não se afligiria sem um bom propósito. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Jó foi afligido de uma forma que nós provavelmente nunca seremos. Nunca seremos. Ele, contudo, mudou, não murmurou, nem culpou a Deus por causa disso. Depois de passar pelo processo pelo qual deveria passar, ele recebeu tudo em dobro. É porque ele confiou no Senhor, né? Ele confiou em Deus e Deus restituiu tudo quanto antes ele tinha. Porque tudo convém, né? Tudo convém para aqueles que amam a Deus. Porque Deus é maravilhoso demais, Deus é bom, Deus está conosco o tempo todo. Deus que nos socorre no momento da angústia, né? Deus que está ali conosco o tempo todo. Em Tiago 1,3, vamos ver o que diz aqui, Tiago 1,3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então Jó aprendeu a ter paciência. Deus é maravilhoso demais, até no sofrimento Deus está nos ensinando. Eu costumo falar lá no sítio, lá no meu sítiozinho ali, que Deus está nos ensinando o tempo todo. É que às vezes a gente não entende, mas Deus está ensinando o tempo todo. Né? Não podemos focar na parte da restituição de Jó e esquecer o mais importante. Devemos tirar os olhos do verso 12 e do capítulo 42 e nos manter no verso 5. É que está falando do sofrimento, né? E depois da restituição. A maior bênção de Jó foi deixar de ser um mero ouvinte e passar a ver o Senhor com os próprios olhos. A melhor coisa que o sofrimento traz é o conhecimento de Deus. É porque é o seguinte, quando está bem, você não lembra de Deus. Salomão escreveu assim, nem me dê muito, Deus, para que eu não te esqueça, e nem pouco, para que eu reclame. Então nós devemos ter a medida certa. A medida certa para que nós não esqueçamos o Senhor. Porque quando vai bem, irmão, a gente nem vai na igreja, a gente esquece disso, esquece daquilo.
Mas vem uma crisezinha, uma continha para você pagar, que você não tem dinheiro para pagar, você já começa a pensar em si, mas como é que eu vou fazer para pagar e tal? Às vezes, aos nossos olhos, é até impagável. Aí você se volta para Deus de novo. Mas nós não devemos ser assim. Seja no pouco ou seja no muito. Né? A Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, eu colocarei no muito. Então, ser fiel, ser fiel. Sabendo disso, é sábio que durante a dor permaneçamos bem pertinho de Deus, porque é só nos braços dele que encontraremos cura para nossas feridas e conforto para as nossas dores. Aprendamos com Jó que o sofrimento atinge a todos, mas o que faz a diferença é o modo como vemos Deus diante dele. Todo mundo vai passar aqui na terra por problemas, mas vamos passar com Jesus, porque sem ele é muito ruim. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais uma noite, estarmos na tua presença, Senhor. Dá-nos força, Pai. Dá-nos força, né? Nos orienta, nos guarda, né? Para continuarmos na tua presença, Senhor. Humildemente nós te pedimos, Pai, nos proteja, Senhor. Proteja quem está vendo, quem está ouvindo, Senhor, né? E que possamos, Pai, caminhar para o alvo, livres, Pai, livres, né, de todas as artimanhas do inimigo, porque sabemos, Pai, que Tu estás conosco. Livra-nos do laço do passarinheiro, guia-nos mansamente por águas tranquilas, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, né? Que essa palavra possa atingir pessoas que ainda não te conheçam, meu Pai, e aquelas que te conhecem permaneçam firmes, em nome de Jesus. Deus, obrigado por esta quarta-feira que vai se iniciar, meu Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Shalom do Eterno, meu irmão.